Muito boa noite, querido irmão, irmã, você que me acompanha. Eu sou o pastor Reginaldo e este é o seu canal do Projeto Semear. Hoje é dia de sábado, dia 11 de outubro do ano de 2025, e aos sábados e domingos nós trazemos aqui às 7 horas da noite uma mensagem um tanto quanto mais completa, para que nós possamos ter assim um culto dentro do nosso lar, uma reflexão um pouco mais ampla da palavra de Deus, e sempre nós procuramos trazer aqui temas que nos levarão a pensar, a refletir e nos colocar diante e expostos à graça de Deus, para que o seu amor nos alcance de forma ampla, como assim tem acontecido nas nossas vidas. E a própria Bíblia diz que a causa do seu amor, a causa da sua graça, da sua misericórdia, é o fator de não sermos consumidos. E nesta noite eu quero trazer um tema aqui que ele é conflitante para alguns, porque nós temos vivido um período evangélico, especialmente no meio dos neopentecostais, onde quando a glória de Deus se manifesta na vida de alguém, supostamente falando, esta pessoa ela pula, ela roda, ela literalmente quase cai, e alguns até caem. E hoje eu quero trazer aqui um assunto que conflita um pouco com essas coisas, porque a glória ela só me diminui para que eu reconheça as minhas fraquezas. Nós devemos nos fundamentar principalmente na experiência do apóstolo Paulo, registrada em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos do 7 até o 10, quando ele coloca, de certa forma, expressando que quando o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele começa a dizer: quando eu estou fraco, é que sou forte. Só que quando nós pegamos um texto como esse para nós lermos, e eu faço até questão de abrir aqui a palavra do Senhor nesse texto que nós estamos falando, e ler da forma exatamente como está escrito, para que você entenda. A palavra do Senhor, ela vem nos dar aqui uma lição. Do 7 ao 10 diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha que interessante. Para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. E esta glória que diminui o nosso ego para aperfeiçoar o poder, quando ele disse: é para que não me exaltasse pela excelência das revelações que me foram dadas. Ele coloca todas as questões do tratamento que Deus estava fazendo com ele, na forma dele agir, porque Deus, ele conhece a minha forma de agir, se eu tiver dinheiro ou se eu não tiver. A forma de eu agir se eu estiver andando em um carro 0 km, ou a forma que ajo se eu estiver andando a pé.
O Senhor, Ele sabe a minha forma de agir dominando o ego que habita em mim. E esta palavra desta noite, ela vem trazer justamente para que nós possamos ver essa visão mundana de força. A sociedade, ela nos ensina que o sucesso reside justamente na autossuficiência, na eliminação das nossas fraquezas, e nos ensina que a ostentação de conquistas mostra a nossa força. Queremos sempre ser fortes, capazes, independentes, queremos mostrar sempre que sabemos mais do que o outro, queremos nos posicionar em um ponto onde não deixamos dúvidas a quem nos vê, a quem nos ouve, que nós estamos posicionados um degrau acima. E a revelação de Paulo, o gigante da fé, conforme a história bíblica nos conta, contradiz essa visão. Ele não se gloria pelos seus méritos de ter presenciado experiências sobrenaturais, sabe, ali no versículo 1 a 6, mas em algo surpreendente. E olha que isso é difícil de fazer. As suas fraquezas é o que fazia com que ele se gloriasse. A razão é o que chamamos então de paradoxo divino. E temos que assim pensar como cristão que somos, porque o propósito da glória e do poder de Deus nas nossas vidas é muitas vezes nos diminuir para que a nossa dependência dele seja total. Quando o Senhor vê que nós estamos em um posicionamento onde o meu dinheiro é o que me posiciona, as minhas conquistas é quem dizem quem sou eu, a casa que moro é que me posiciona socialmente no contexto em que estou inserido, ou para quem quer que chegue, e bata o olho e diga, olha, aqui mora um homem de sucesso, uma família de sucesso. Veja que casa, veja o carro que anda, as roupas que veste são de grife, as correntes de ouro, os pingentes. E nós então começamos a viver uma vida vazia, uma vida de aparências. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, espírito que somos, o espírito volta a Deus que o deu, segundo a Bíblia, e o corpo volta à terra, porque somos feitos de barro, somos pó, e o pó volta ao pó. E quando nós estamos vivos, começamos então a nos posicionar de acordo com as nossas conquistas. Quando não temos nada, nos tornamos supostamente mais humildes. Olhamos para dentro de nós. Olhamos aquilo que de verdade nós somos. O Senhor, às vezes, permite que nós possamos ser rebaixados, diminuídos e muitas vezes até caluniados, pisados, esbofeteados literalmente pela vida, para que esta pessoa se posicione e se lembre que o Deus não é o dinheiro, que o Deus não é o veículo, que o Deus não é a conquista, que o Deus não é material, mas que o Deus verdadeiro, aquele que me ouve e que me provê, aquele que me manda o maná diário quando estou no deserto. Ou seja, o Senhor posicionando aquilo que ele chamou de sua semelhança, a única criação que ele coloca as mãos e que chama de sua semelhança. Esta criação se volta contra Deus e muitas vezes constrói outros deuses, adora outros deuses. Pastor,
Mas e essas pessoas que vivem dentro de igrejas e que têm até cargos? Como adoram outros deuses se assim vivem? Para se ter outro Deus, não necessariamente precisa adorar uma imagem. Tanto que o Deus do dinheiro é Mamon. E existem alguns que vivem até em cima de púlpitos, até líderes maiores de ministérios se posicionam com tanta ganância, com tanta voracidade nas conquistas e arrecadação, que o seu Deus não é aquele que ele dobra os joelhos e chora e diga: socorre-me, Senhor, porque vou perecendo. Pelo contrário, o seu Deus passa a ser seus carros blindados, o seu jatinho, a sua mansão, a sua piscina com borda infinita, localizada em uma das mais caras coberturas do ambiente em que vive. E então Deus, verdadeiro Deus, está distante de uma pessoa assim. Quando Deus ele coloca essa experiência inevitável da humilhação, sabe, trazendo Paulo para a realidade de todos, porque Paulo era um homem culto, Paulo era um homem que tinha um profundo conhecimento, Paulo transitava entre, literalmente com o nosso dizer hoje, ele transitava facilmente entre gregos e troianos. Paulo, ele transitava tanto na Judéia, entre os judeus, ele transitava entre os romanos, porque ele conseguia, através do seu conhecimento, através do estudo, fazer com que ele se posicionasse, dependendo do ambiente. Agora, que ele tenha a sua vida mudada, de Saulo para Paulo, o Senhor começa a lhe dar uma escola de como ser um servo fiel. E nós começamos então, com uma fala dessa, a olhar que muitas vezes dificuldade que vivemos não é dificuldade, é ensinamento. Aquilo que para nós é luta, para o Senhor é curso. Aquilo que para nós representa dentro de nós como se fosse uma queda absurda, uma derrota, para Deus é tratamento. O contexto que dizia que Paulo havia tido revelação de Deus tão grandiosas que poderiam levá-lo ao orgulho espiritual, à exaltação, sabe, a glória, o conhecimento, o sucesso na obra, o sucesso em seu ministério. O Senhor estava dizendo para ele, fazendo entender que tudo isso é um perigo para mim e para você, se não for balanceado. O propósito desse espinho na carne que Deus permitia como algo doloroso, humilhante e constante na vida dele, o chamado por ele mesmo mensageiro de Satanás, não era para puni-lo, era para prevenir o orgulho que Deus, conhecendo o seu passado, o seu agora, mas sabendo aquilo que ainda não tinha vindo para ele, porque ele é Senhor do nosso amanhã. Então o Senhor o faz entender, isso que tenho e que estou passando de forma constante, não é porque Deus está me punindo, é a fim de que eu não me exalte. Esse entendimento nós precisamos buscar. E nós precisamos nos perguntar qual é o espinho que eu carrego na minha carne. É aquele ponto fraco que eu tenho? Pode ser uma luta tanto material quanto espiritual? É aquela luta constante interior que eu não abro para ninguém,
mas que eu literalmente enfrento os meus demônios nos meus silêncios, nas minhas noites, que às vezes são tão longas, nos meus olhos que eu não consigo controlá-lo para aquilo que eu olho em uma tela de uma internet, um computador, a fraqueza que eu tenho para pornografia, a fraqueza que eu tenho para mexer com aquilo que não é meu, e seja em qual âmbito for, ou seja, talvez uma limitação no próprio caráter que impede de se sentir totalmente autossuficiente. E esse autossuficiente, às vezes, até nem somos, mas queremos posar para que outros vejam que nós somos poderosos, que nós carregamos um saber absoluto. E por quê? Ele diz ali, um mensageiro de Satanás. Poderia ser um ataque maligno usado por Deus com propósito divino. Isso mostra que Deus, ele não é soberano apenas sobre as ações do inimigo para cumprir o seu plano, para nos moldar e nos manter humildes na sua presença. Agora, o maior risco para quem é muito usado por Deus não são pecados evidentes, mas a sutileza da autossuficiência. Deus, ele precisa muitas vezes, em outra linguagem, diminuir o vaso para que a água da vida, o poder dele, não seja atribuído ao vaso. Para que o conteúdo que tem dentro do vaso, a unção, não seja engrandecimento do vaso, mas seja para a glória daquele que é a fonte do poder, daquele que é a fonte da unção, daquele que é a fonte dos dons que em nós operam, daquele que é a fonte das promessas cumpridas na vida deste que é usado por Deus. Este é o perigo. Agora, qual é o diálogo da graça e da suficiência? Esta reflexão, a oração de livramento versus a resposta da maturidade. Quando ele diz, 3 vezes eu implorei, ele estava dizendo, apesar de saber que eu tenho conhecimento, apesar de saber que eu tenho em mim a graça do Senhor, apesar de saber que eu carrego de Deus unção na minha vida, que consigo fazer muitas coisas, ele era um homem de fé que curava enfermos, expulsava demônios, orava fervorosamente pelo seu próprio livramento e dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho. Ele não queria fraqueza, porque ninguém quer. Agora, devemos nos fazer uma pergunta de reflexão. Quantas vezes pedimos a Deus para tirar de nós as nossas lutas? E essa reflexão eu estou fazendo em mim hoje. Quantas vezes eu pedi ao Senhor para que cessasse a minha vida e me levasse? Até que um dia eu fui corrigido por uma pessoa que também tem dons. E nós devemos nos fazer essa pergunta, quantas vezes eu já orei e pedi, Senhor, cessa a minha dor. Senhor, leva o meu espírito para descanso. Senhor, saca-me deste mundo para que eu não sofra mais. Senhor, eu não estou aguentando, até quando esta luta irá? Senhor, porque o Senhor está me deixando passar por tamanha penumbra?
São noites que não durmo. São dores que me atacam. E a minha alma, Senhor, está em angústia. O salmista orava com tamanha ferocidade, por assim dizer, nas suas palavras, para pedir a Deus o seu livramento. Mas existe uma diferença. Pedir ao Senhor que nos livre e pedir ao Senhor que tire de nós são duas coisas diferentes. A ferocidade nas palavras do salmista dizia: o meu socorro vem dos montes, o meu socorro vem dos céus, daquele que fez todas as coisas. E ele pedia: Senhor, apressa-te em me ajudar. Senhor, socorre-me. É diferente, Paulo dizia: tira de mim. E o Senhor mostrou para ele que era necessário que aquele problema, que aquela dor, que aquela tristeza, que aquela angústia, que aquela depressão momentânea, para aquele sentimento de estar só, para aquela dor na própria carne por uma enfermidade permitida por Deus, fosse necessário para que o Senhor lhe posicionasse como barro, como criatura dominada pelo Criador. A resposta divina, quando disse a remoção, não a remoção dos espinhos, mas é a resposta mesma que eu e você tem muitas vezes. E não é regra, porque existem situações que nós oramos e pedimos para o Senhor: Senhor, cura. E o Senhor não demora, não tarda e cura. Senhor, livra. O Senhor não tarda e livra. Senhor, abra as portas que estão fechadas, eu já não aguento. O Senhor não tarda e abre. E já existem casos que o Senhor permite que aquilo fique literalmente perpetuando na nossa vida, para que nós possamos nos posicionar. E Ele está dizendo para nós: olha, remover eu não vou remover, mas eu vou te dar a provisão necessária. Abrir as portas eu não vou abrir agora, porque eu sei, se eu abrir, a tua forma de agir comigo qual será. Com tua vida espiritual a partir da porta aberta, qual será? Eu não vou tirar esta enfermidade, porque se eu te tirar desta cama ou da dor que você geme todos os dias, eu sei qual será. Mas eu vou te dar o tempo todo o escape necessário, o maná diário. E ele responde com essas palavras a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor estava dizendo para ele, não é literalmente a forma de ler engessada: olha, Paulo, eu preciso da tua fraqueza para que eu me engrandeça nela. Não é isso que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo: eu quero deixar esse espinho, porque você tendo a fraqueza, a minha graça vai te bastar, para que você aguente passar pela dor, aguente passar pelas águas, aguente passar pelo fogo, aguente atravessar o deserto, porém com a minha graça. O Senhor estava dizendo para ele: Paulo, corre o risco, e eu sei disso porque eu sou o Senhor do futuro, eu sou o dono do amanhã. Corre o risco, Paulo, se eu tirar de você o espinho da sua carne, você vai se engrandecer e vai perder a minha presença. E o Senhor diz nesta noite, eu não sei para quem: se o Senhor te tirar do deserto neste momento em que você está arduamente cansado de sofrer, cansado de esperar, cansado de orar. Eu ouvi há pouco tempo alguém me dizendo: eu estou cansado de orar. Eu ouvi há pouco tempo alguém me dizendo: eu não sei mais o que fazer. E o Senhor ouviu isso aqui de Paulo.
essas mesmas exclamações, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque com a minha força você atravessa o que for preciso. Agora, se você soltar das minhas mãos, além de ficar sem a minha presença, o deserto te mata, o calor te consome, as águas te sobrepõem, o fogo te queima, a dor, ela te leva à sepultura. O Senhor, ele tem a sua maneira de trabalhar que não cabe ao homem tentar entender. Não cabe. O Senhor tem a sua maneira de agir, ele dizendo: minha graça não é apenas perdão. Ele estava dizendo: é o favor que você não merece, mas que eu estou te dando. E nesse contexto, o poder habilitador para suportar e vencer a luta é justamente a graça, o perdão. É justamente a presença. É justamente a mão estendida de Deus. A graça de Deus é a força de Deus manifestado onde? Na minha e na sua insuficiência. Quando o Senhor fala fraqueza, o meu poder engrandece, a minha força se mostra, ele estava dizendo: sozinho você não consegue. Você é autossuficiente só quando você olha no espelho e acredita ser. Só quando você tem poder aquisitivo na sua mão. O dinheiro te coloca em um pedestal, mas quando você não tem nada e se enxerga insuficiente, a minha graça, ela faz com que você caminhe mais uma milha. O Senhor nos posicionando dentro do nosso tamanho de vaso quebrado, de pó, de lama. E existem alguns que ainda se sentem na presença de Deus. O poder que se aperfeiçoa, ele está dizendo: a fraqueza humana é apenas a tela de fundo para que o pintor do universo construa um lindo quadro. Quanto mais escura é a tela, mais brilhante é a luz daquele que a criou. Se formos fortes em nós mesmos, se formos autossuficientes em nós mesmos, o poder de Deus, ele começa então a ter uma competição conosco, porque nós queremos nos igualar na autossuficiência, dizendo: se Deus me der, eu tenho; se Ele não der, eu tenho do mesmo jeito. Se o Senhor abrir as portas ou não abrir, não importa, porque aquilo que tenho me leva até o último dia. E então o Senhor se afasta. O homem começa a viver uma vida de solidão. Por isso, nós vemos pessoas rodeadas de luxo, infelizes. Por isso nós vemos pessoas que têm posses morrendo na depressão. Por isso nós vemos pessoas que ganham literalmente, conforme diz a Bíblia, o mundo, mas perdem a sua alma. Pastor, é pecado ter as coisas? Não é. Quando vem de Deus. Pastor, mas o senhor quer dizer que aquilo que essas pessoas têm não veio de Deus? Não quero dizer isso. Se a pessoa ganhou com honestidade, sem passar os outros para trás, é lícito. Mas então, por que o senhor diz isso? Eu estou dizendo porque essas pessoas transformam o seu patrimônio no seu escudo. Essas pessoas transformam aquilo que tem no seu oásis no deserto. Essas pessoas transformam a sua conta bancária e aquilo que fisicamente está exposto diante do seu raio de visão e até além dele, na sua válvula de escape, no seu tapete para passar em cima, no seu descanso nesta terra. E o Senhor diz: a minha glória eu não divido com dinheiro, eu não divido com conquistas. O meu lugar na vida do homem não pode ser preenchido por dinheiro,
por moedas, criptoativos, não pode ser preenchido por conquistas materiais palpáveis. Tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando nós nos sentimos tristes, nós temos a presença do Espírito Santo que nos conforta. Nós temos a sua doce voz que nos alegra. E às vezes não entendemos como bem funciona isso, mas pense você. Quantas vezes você estava passando por um momento que não sabia mais o que fazer, não tinha nenhum tipo de escape, e chorava achando que seria o fim, e no amanhecer, simplesmente você olhava para o ontem e não sabia como a lágrima passou. Não sabia como aquela noite escura deu lugar a um lindo dia onde você de novo está sorrindo. É o Espírito Santo. É a presença de Deus que muitas vezes, na nossa insuficiência humana, não conseguimos sentir, mas que Ele está aí, não nos abandonando, principalmente nas horas mais difíceis e mais escuras da nossa vida. Agora, qual é a nossa nova perspectiva? É a nossa alegria na fraqueza, que é isso que eu estou falando. A nossa virada de chave, transformando aquilo que nós estávamos vendo como dor, impactando as nossas vidas e destruindo elas, sentimentalmente falando, não nos dando a clareza de olharmos as belezas da vida, daquilo que Deus criou e que nos rodeia. Nós podemos ver a opção da glória da seguinte forma: quando Paulo olhava apenas as suas fraquezas e a sua dor, ele dizia: Senhor, tira de mim esse sofrimento. Agora, quando o Senhor lhe muda a perspectiva, ele escolhe ativamente se vangloriar ou ativamente se gloriar justamente nas suas fraquezas. E por quê? Para que sobre mim, ele diz, repouse o poder de Cristo. A glória da fraqueza não é um masoquismo. A pessoa gostar de sofrer é estratégia espiritual, é criar espaço na fraqueza para que o poder de Deus, o poder de Cristo, então atue na vida do homem, que assim abre as portas para que o Senhor entre. Paulo agora então ele tem essa escolha, a glória da fraqueza. Ele dizendo, essa citação bíblica adicional que posso fazer também em João 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe isso? O reconhecimento da fraqueza, que é esse, o nada podemos fazer. É nós dobrarmos o nosso joelho, reconhecer, Senhor, olha, eu sei que eu já tive momentos bons na minha vida, mas eu estou reconhecendo a minha queda, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo que sem o Senhor na minha vida, eu não vou a lugar nenhum, eu não conquisto nada, eu não tenho nada, e ainda por cima, eu não sou nada. É a condição justamente que João está dando aí, neste versículo 5 do capítulo 15, o evangelista dizendo, esse o muito fruto. Nós somos a vara, e se vivemos sem a videira, não temos fruto. E ele continua dizendo que aquele que não dá fruto é cortado, o Pai corta e lança no fogo. Agora, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Veja que a lista de Paulo era justamente um currículo de puro sofrimento. Mas ele ainda assim
encontra prazer em tudo isso, dizendo: a partir de agora, o Senhor vive em mim, então eu me vanglorio, eu me engrandeço até nas fraquezas, porque eu sei que quando eu atravesso ela, é porque o Senhor está me carregando no colo. O lema do crente forte: porque quando estou fraco, então é que sou forte. A força aqui, mostrando para as pessoas que talvez não entendam com uma visão espiritual, não é uma força física. Às vezes, alguém lê desta forma ou ouve desta forma, vai dizer como alguém que está caindo aos pedaços pode estar forte. É o Senhor fazendo ver que não é uma força física ou intelectual, mas é a força de Deus que opera através de nós, cacos, barro, vaso imperfeito, e que quando Ele nos leva para a olaria, para consertar, a maioria dos vasos são rachados, quebrados, picados, moídos, cacos imperfeitos. E quando a nossa força se esgota, então, a porta se abre para que a força inesgotável de Cristo reine sobre a nossa vida e comece a emanar, então: olha, esta pessoa, eu não sei, passa tanto perrengue e parece que sorri. Essa pessoa, ela carrega tanta dor e eu não sei como sai tanto otimismo dessa boca. Esta pessoa vive uma vida de enfermidades. Se fosse eu, já queria ter morrido. Mas esta pessoa parece que glorifica esse Deus dela, mesmo no meio da dor. E aí é o que eu digo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Ele está dizendo o contraste daquilo que a visão material caracteriza. Ele está dizendo: eu posso estar um mulambo, caindo aos pedaços, eu posso estar em tiras, coração sangrando, alma chorando, mas automaticamente eu estou demonstrando que aquele que vive em mim é que emana a alegria que eu transmito nas minhas ações e nas minhas palavras. Eu quero te convidar nesta noite a viver este poder de aperfeiçoamento na sua vida. Deus, Ele não está procurando na terra super-heróis. Ele está procurando adoradores que, independente da situação, o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando, geralmente, pessoas realmente frágeis, mas que estão dispostos. Pessoas que não sabem às vezes nem ler, mas que querem levar a sua palavra. Pessoas que não têm nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas que querem se posicionar como atalaias de Deus e boca do Senhor na terra. Vasos que irão prospectar o seu reino e dizer: olha, os dias são maus, mas devemos reconhecer a grandeza de Deus, porque o fim está próximo. Hoje nós não vemos mais pregação de céu e de inferno, nós vemos apenas pregação de conquista, de engrandecimento humano, de que o Senhor vai dar, de que vai acontecer, de que não se importe com as portas que estão fechadas, prontamente Deus abrirá e você irá saltando sobre os montes. Mas eu quero te dizer nesta noite, é noite de reconhecermos a nossa fraqueza diante de Deus, porque o Senhor, Ele não usa a nossa capacidade, Ele não usa o nosso posicionamento social. O Senhor usa a nossa disponibilidade no meio da fraqueza. Ele não faz com que nós não sejamos dependentes dele, pelo contrário, Ele faz com que nós reconheçamos a dependência total dele e, portanto, o poder dele crescer e se manifestar na nossa vida cheia de fraquezas e imperfeições. Nós não olharemos um vaso de Deus e, olhando com olhos
humanos detectaremos perfeição. Pelo contrário, se olharmos a vida de um homem de Deus e tivermos apenas dedo de apontamento, encontraremos 1.000.000 de erros. Mas se nós olharmos aquilo que envolve o homem de Deus, que é a graça, que é o favor imerecido de Deus nas nossas vidas, nós olhamos, aqui existe um pecador remido, mas que está disponível para derramar unção através da sua vida. Se nós analisarmos a vida de qualquer pregador que seja, independente do nível de unção, nós acharemos erros, acharemos falhas, porque nós temos que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter essa diminuição necessária, não correr dos nossos defeitos, não fugir dos nossos espinhos na carne, não resistir ao processo de ser diminuído, de ser quebrado para ser refeito na olaria de Deus. É nesse lugar de humildade e insuficiência que o coração entra em descanso e encontra paz. É nesse ministério de olharmos para dentro de nós e olharmos que nós somos 100% dependentes de Deus, que na nossa vida nós passamos a encontrar, a viver e a conviver com o sobrenatural de Deus. Isso nesta noite é um chamado para um recomeço. Pararmos de fingir que somos fortes. Para quem quer que nos olhe, olha, eu chorei a noite toda, eu estou com o olho inchado, então eu preciso passar alguma coisa, uma base, para que ninguém veja que chorei. Eu quero esconder as minhas dores, as minhas misérias. Mas pelo contrário, é nós olharmos a nossa reflexão, o reflexo que nós causamos diante de um espelho chamado vida, e saber que nós, sem Deus, nada somos, nada podemos fazer, não chegamos a nenhum lado, não construímos nada. E se adquirimos, perdemos sem Deus, porque aquilo que Deus dá, o inferno não toma. Nós temos que então, nesta noite, admitir a nossa limitação, admitir que carregamos na nossa carne espinhos tantos que nos machucam, mas olhar nesta noite e abraçar a graça que desce, a graça que emana, a graça que envolve, a graça que levanta. Ajoelhar-se diante desta verdade. A graça nos basta. O poder de Deus está no controle da nossa vida, esperando o aperfeiçoamento justamente é no lugar da nossa fraqueza. É onde existe esta lacuna que não conseguimos preencher com nenhum tipo de leitura, com nenhum tipo de conhecimento. Não conseguimos preencher, nem se sairmos deste globo, porque a Bíblia diz: se elevares o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei. Se desceres a profundeza das águas, até lá as minhas mãos te alcançam. Não conseguimos esconder do Senhor, porque os olhos dele nesta noite estão como chamas, olhando a minha dor e a sua, olhando a minha fraqueza e a sua, para que nós possamos nesta noite nos abrir para o Senhor e dizer: faz morada, Espírito Santo, porque eu sei, se estiveres dentro de mim, será a força necessária no momento da minha lágrima, no momento do meu gemido. Aceite nesta noite a graça do Senhor, para que a glória dele diminua você cada vez mais, mas que ela se manifeste. A glória do Senhor, quando ela vem na nossa vida, ela não nos faz sair correndo. A glória do Senhor, ela não nos faz subir cada vez mais, ficar nos mostrando para os outros, derrubando objetos,
rodando. Pelo contrário, a glória do Senhor, quando impacta o profeta Isaías, ele imediatamente, ele grita: ai, Senhor Jeová, ai de mim, porque vejo os céus abertos. E a glória, quando ela desce, ela diminui, o homem se prostra, e então ele grita: eu sou imperfeito. E quando a glória, ela desce, toca na sua boca, você não fala mais palavrão, você não xinga mais, você não fofoca da vida alheia, você se posiciona como vaso imperfeito, para que a glória seja perfeita na sua vida e que demonstre o poder de Deus e não o teu posicionamento. Eu quero orar por você e pela minha vida nesta noite. Oramos juntos para que o Senhor nos mostre tudo o que nós somos, revele a nós mesmos, porque é fácil nós olharmos para o outro e enxergarmos a fraqueza alheia. Difícil é ver a nossa. É a coisa mais fácil batermos o olho e apontarmos o nosso próximo, seja quem for, e dizer: olha, tem esse erro, tem aquele erro, essa pessoa não muda. E nós estamos sentados em cima da nossa não mudança, porque se assim estamos fazendo com a vida alheia, é porque a graça não se manifestou na nossa vida, para que a glória seja refletida através das nossas fraquezas. Oramos nesta noite, para que o Senhor te fortaleça e me fortaleça, e a sua glória seja o reflexo de todos os momentos, a partir de hoje, da nossa vida. Ceda-se ao Senhor, abra-se ao Senhor e diga: Espírito Santo, a casa é sua. Pai, coloque em mim o teu poder e a tua força, para que a tua glória seja refletida através de imperfeito que sou, mas que eu possa ser vaso nas tuas mãos, para que a tua glória alcance o maior número de pessoas através da graça, por onde quer que eu passe. Nesta noite, fale com o Senhor juntamente comigo. Senhor meu Deus, queremos, diante desta palavra, nos render nesta noite, para reconhecermos, ó Pai querido, tantas imperfeições dentro de nós. Tantas imperfeições, Pai, muitas vezes que são vícios de caráter. Tantas imperfeições, meu Deus, que às vezes são manias destrutivas, não para a nossa vida, aos nossos olhos, mas destrutivo para aqueles que nos rodeiam. Pai, mas que o Senhor possa nos fazer olhar para dentro de nós nesta noite e reconhecer o quão frágil nós somos, o quão imperfeito nós somos, Pai, e que somos necessitados todos os dias, todos os momentos, de que o Senhor derrame a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, e efetivamente nos cubra com a tua graça, para que só depois, Pai, a tua glória seja refletida na nossa vida, através do nosso falar, do nosso andar, do nosso deitar, do nosso proceder, da nossa convivência. Oh, meu Deus! Quando o salmista Davi, ele diz, Pai, que era um homem de impuros lábios, o teu anjo, Senhor, o teu serafim, ele voa, ele pega uma brasa viva no altar e toca na boca para aperfeiçoar e queimar a impuridade, a impureza. Ó Deus, para queimar, Jesus, o vocabulário sujo. E nesta noite nós pedimos o mesmo. Que o Senhor toque, Pai querido, nossa boca. Que o Senhor toque os nossos olhos, que o Senhor toque as nossas mãos e até os nossos ouvidos, para que a partir de hoje o nosso sentir, ó Deus, seja dominado por Ti. O nosso andar, Pai querido, seja o Teu andar, o nosso olhar, o Teu olhar.
Que seja, Pai querido, nossas mãos, ó Deus, quando tocar a vida de alguém, não seja para apontá-lo ou criticá-lo, mas para que seja para colocar alguém de pé no meio da sua queda. Ó Deus, transforma o nosso coração através da tua misericórdia. Transforma a nossa vida, meu Deus, para reconhecer que sem ti nós nada somos. Para reconhecer nesta noite que muitas vezes caímos é porque o Senhor não estava junto. Que muitas vezes erramos é porque não reconhecemos a nossa fraqueza e não pedimos o seu direcionamento. Que muitas vezes, Pai, pagamos pela nossa autoinsuficiência em não querer deixar o Senhor fazer parte e ser, ó Deus, o dominante supremo nas nossas ações, nas nossas escolhas, no lugar onde pisamos, no lugar onde, Pai, nós vamos, sociedade que fazemos. Ó Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos agora a um Deus puro, a um Deus vivo, a um Deus justo, mas a um Deus que transcende a justiça, mesmo o homem sendo imperfeito, e transcende através da graça conquistada na cruz pelo preço de sangue no madeiro. Em nome de Jesus, esta pessoa, Pai, que tem lutado literalmente com os seus demônios, essa fraqueza, Pai querido, nesta pessoa que não sabe dominar os olhos, que não sabe dominar, ó Deus, as suas escolhas visuais, que não sabe dominar as suas palavras naquilo que profere, que não sabe dominar os seus pés onde vai. Em nome de Jesus, Pai, que hoje o vaso seja quebrado e que seja refeito na olaria de Deus, para que nós sejamos vasos de honra e não de desonra, para que sejamos um espelho, Pai, onde a tua glória será refletida, onde o teu amor será, meu Pai, manifestado, onde, Senhor, nós nos sentiremos filhos abraçados por um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo, mas um Deus que tem uma graça que ela estende-se ao mais vil pecador, ao homem mais sujo, ao homem mais perverso. Pai, em nome de Jesus, tira hoje todo demônio acusador que tenta fazer-nos lembrar, Pai, dos nossos erros passados, daquilo, Jesus, que o Senhor já nos perdoou, mas que existe na nossa vida como cicatrizes, Pai. Então nos dê uma visão espiritual para saber que esta cicatriz está aí, para que quando olharmos, nos lembrarmos que nunca mais nós devemos retornar ao mesmo chão que pisamos anteriormente. Em nome de Jesus oramos nesta noite, para que, Senhor, o Senhor não tire de nós o sofrimento, o espinho da carne, mas que o Senhor nos ensine a conviver, ó Pai querido, sabendo que o teu poder, ele supera toda a fraqueza humana, porque a tua glória, ela excede, a tua glória, ela expande, a tua glória, ela envolve, a tua glória, Pai, ela faz com que o homem não suba, não apareça, mas que o homem desça, e que o homem se quebre, e que o homem reconheça que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo da terra, e sobre a terra, e sobre todas as coisas criadas, e as coisas inanimadas, tu és Deus por excelência. Em nome de Jesus oramos e pedimos o teu amor e a tua bondade, e queremos, Pai, manifestar através das nossas fraquezas hoje, ó Deus, o nosso muito obrigado, porque sabemos que se estamos aqui é porque a tua força tem nos sustentado até hoje para podermos orar e te agradecer. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco e jamais nos abandone, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, eu quero te agradecer a você que
que sempre me acompanha, meus queridos amigos. Quero mandar um beijo carinhoso aí para Reginaldo, a Vilma, toda a sua família, para a Aline, a irmã Ana em Cascavel, a Aline em Florianópolis, o Tiago que está lá em Minas Gerais, em nome de Jesus, o paizinho do Tiago. Quero mandar um beijo carinhoso também, um forte abraço para a missionária Silmar, ali em São Paulo, minha querida e grande amiga, mulher de Deus, que tem experimentado seus espinhos na carne, assim como eu. Mas quero te dizer hoje, minha amiga, o Senhor te fortalece pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus, toma posse de uma força que transcende o tempo, de que transcende o sofrimento, para que a glória de Deus se manifeste na minha e na sua história, minha irmã. Cremos nesse poder que o mundo não conhece. Em nome de Jesus, quero agradecer a todas as minhas irmãs, pai, mãe, a Cássia, que está sempre na retaguarda. Em nome de Jesus, minhas filhas, meus genros, que colaboram também, nos acompanhando. E quero pedir a você, não sei se você compartilha ou não, mas quero te pedir que compartilhe esta palavra para que chegue o mais longe possível. E você pode ter certeza que para alguém esta palavra será uma luva, ela cairá como uma luva, porque Deus, às vezes, Ele traz uma palavra na boca daquele que está falando, não acerta todos os alvos, mas o Senhor tem ali o seu alvo já destinado, para que tenha uma metanoia, uma transformação mental, assim como a Bíblia diz, renovai-vos pelo poder da sua mente, e assim servir a Cristo em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Amanhã é domingo, estaremos aqui às 7 horas, neste mesmo canal. Eu vejo você e te convide mais um. Vamos adorar a Deus aqui neste nosso culto caseiro, assim dizemos, através da internet, em nome de Jesus. Fique com Deus e até lá.